paz, seja abençoado. Estamos aqui em mais um dia do episódio Podcast Sem Limite. Podcast Sem Limite para pergunta, sem limite para resposta, sem limite para convidado, sem limite para polêmica, sem limite porque aqui você está em casa. Estamos na segunda temporada, no 24º episódio, e esse episódio é um episódio incrível. E eu quero convidar você que está na tua casa, que não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no nosso canal, deixar teu like, deixar um comentário e a cada dia acompanhar para as próximas temporadas e para os próximos episódios que estamos aqui para cada dia qualificar você e qualificar a tua casa. E hoje eu estou infelizmente sozinho, eu sei meu irmão, pastor Renan Lopes, que está em missão. Eu quero mandar um abraço para ele, um beijo no coração dele, e também eu sei minha irmã Dani, que também está em missão. Eu quero mandar um beijo para ela, sendo que o bate-papo tem que continuar, não é isso? E eu acredito que vai ser mais um dia memorável e mais um dia incrível. Não perde não. Se fosse você, já sentava aí no teu sofá, já pegava o teu telefone, já ficava ligado, porque hoje nós teremos um bate-papo incrível. E sem mais demora, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é um convidado mega especial, alguém que tem crescido no mundo gospel, no mundo do evangelho, alguém que é cantor, pregador, esposo, pai, amigo, conselheiro, alguém que eu tenho um apreço muito grande e um carinho, e eu queria que vocês recebessem com muita alegria o nosso amigo evangelista Thales Lima. Pai do Senhor, você que está nos ouvindo aí, quero já deixar um abraço aqui a todos que compõem esse podcast, ao pastor Renan Lopes, a Dani Cunha, Deus abençoe vocês, e a meu amigo Vitor. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje, de tantos, da galeria dos que vêm aqui, que Deus abençoe e acompanhe vocês. Uma referência para nós aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus. Gente, então, hoje o nosso convidado é o meu amigo Thales Lima, uma pessoa que vocês conhecem muito bem, tem crescido aí, para a glória de Deus, no mundo gospel, através do corinho, é pregador da palavra do Senhor, é casado, e a gente já vai começar com ele, já fazendo uma intro com ele, para ele falar um pouco sobre quem é o Thales Lima. Conta um pouco para a gente, quem é você? Hoje, essa pergunta para mim é bem difícil, porque tem muitas definições, mas hoje eu me considero um servo do Senhor, primeiramente, um pai, meu filho Benjamin, esposo da missionária Renata. Hoje eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. O Vitor insiste que eu ainda sou pregador, mas eu sou pregador da palavra de Deus também. Há 18 anos pregando a palavra do Senhor, há 2 anos na condição de cantor, louvando ao Senhor em muitos lugares, em muitos estados. O Senhor tem levado pela misericórdia. Eu sei que da galeria aí eu sou o menor, sou o pequeno, o improvável. Eu sou o improvável verdadeiramente, e aquele que Deus apontou o dedo, e estamos aí, servo, evangelista, obreiro de uma igreja, Assembleia de Deus em Nova Aliança, Campo de Campo Grande, Ministério de Madureira, ovelha do pastor Adriel, ovelha do pastor Alessandro Malafaia, e a gente está aí para a glória de Deus. É isso? Então, gente, Thales já fez uma introdução aqui rápida sobre de quem ele é, sobre onde congrega, sobre de quem ele é esposo, sobre de quem ele é pai. E eu já vou iniciar aqui o nosso bate-papo perguntando para ele como é que foi esse desafio de um pregador de 18 anos pregando a palavra do Senhor de estrada, ter que migrar, né, e transicionar esse tempo de pregador para cantor. Você achou que foi um desafio? Foi difícil? Foi fácil? Fala pra gente. Foi difícil comigo mesmo. Difícil primeiro comigo, eu me ver nessa condição, né? Porque da mesma forma que hoje a gente está se utilizando, Vitor, das ferramentas que esse tempo está dando para a gente é um incentivo, né, para as gerações que estão vindo. A gente é um incentivo para novos cantores, novos pregadores, novos profetas, novos homens de Deus que estão se levantando. Você é um cara que anda bastante, você sabe que as pessoas que mais a gente influencia são os adolescentes, né? Hoje eu influencio muita criança até. Muita criança pede para tirar foto comigo, adolescente pede para tirar foto comigo, aquela coisa toda. Então, da mesma forma que eu fui muito influenciado na minha adolescência por todos daquela época, né? Como o pastor Marco Feliciano, pastor Elcio de Assis, entre outros. Os caras
eu assistia muito, eu comprava aqueles DVDs dos Gideões e eu achava, eu me via ali, pô, em cima daquele altar ali pregando, eu me via ali. E eu pregava já desde sempre, e fui desenvolvendo dentro do campo da pregação, dentro dessa área, onde eu fiquei por 18 anos da minha vida, porque eu não vim de uma casa evangélica, e também não vim de um berço evangélico, mas eu vim do evangelho muito pequenininho. Com 5 anos de idade, meu irmão já me levava, meu irmão mais velho, evangelista Marcos, lá da Assembleia de Deus de Marechal, que é meu irmão mais velho, ele levava a gente ali para Deodoro, né, para a congregação de Deodoro, que era o antigo barracão, e a gente ia para ali. Eu fui do grupo do departamento infantil da irmã Cileia, e a gente ficava ali. E quando eu fui crescendo dentro disso, com 10 anos de idade eu já comecei a andar sozinho. Já comecei para a igreja sozinho, peguei o endereço da igreja, comecei a ir sozinho, comecei a congregar sozinho, porque meu pai não era crente. Minha mãe ainda estava naquela caminhada, minha mãe ainda estava vindo ainda. Minha mãe não estava, ela estava ainda dentro da sua progressão, dentro do evangelho. Com 12 anos de idade eu comecei a pregar. Com 12 para 13 anos de idade eu comecei a pregar, comecei a pegar o microfone, comecei a dar saudação, comecei a pregar, e dali em diante eu nunca mais parei. Eu louvo a Deus porque eu não conheci o mundo, nunca me desviei, nunca saí do altar, sempre fui do altar, fui criado, minha adolescência inteira foi em cima do altar e pregando a palavra, aquela coisa toda, é muito doido falar isso, mas o que eu vivo hoje, o Senhor sempre falou comigo. O Senhor sempre falou comigo que ia chegar um tempo, não usando pessoas, não, ele sempre falou comigo mesmo, de falar comigo, que ia chegar um tempo onde ele ia soprar o meu nome, onde as pessoas iam me reconhecer, onde as pessoas iam... Então, isso tudo me ajudou muito, essa intimidade de Deus falar comigo me ajudou muito e contribuiu muito para eu ter muito cuidado, muita cautela dentro do que manchasse o meu nome, manchasse meu ministério. Então, eu sempre vigiei muito, caminhei sempre nessa linha. E quando, há 2 anos atrás, eu comecei a gravar, né? Porque a ideia do corinho foi algo que nasceu, não foi algo que eu premeditei, né? Eu tenho um amigo que é lá de Cabo Frio, o pastor Bruno Castelar, e a gente conversamos muito por telefone, e o projeto que foi da gente ir para o estúdio para gravar os corinhos, né? Os louvores, foi gravar o que ninguém gravava. O que todo mundo cantava, mas ninguém tinha. Por exemplo, ia lá procurar, não achava no YouTube. Então, o projeto em si foi esse. Aí, quando a gente gravou as primeiras 5 faixas, mas a ideia não era ser cantor, a ideia não era sair para cantar. Tanto que eu fiquei uns 6 meses recebendo ligação de pessoas me chamando para ir cantar. Eu falava, não sou cantor, não, sou pregador. Então, quando eu coloquei o projeto lá no YouTube, a ideia não era essa. E depois o negócio foi tomando uma crescente, onde Deus usou um vaso e falou assim, estou eu mudando a direção. Estou eu te levando para outros caminhos. E eu pedi para Deus me dar uma resposta. E a resposta de Deus que veio para a minha vida foi quando um pastor lá de Fortaleza, pastor Rafael Santos, me ligou e foi a minha primeira viagem, né, para fora. E eu falei, poxa, 18 anos pregando, eu sempre fiquei só dentro do estado do Rio. E quando eu comecei a cantar, o Senhor começou a me levar. Aí eu conheci avião, conheci aeroporto e comecei a ir. Ali eu comecei a ver verdadeiramente que Deus estava me direcionando para aquela direção. E a gente não pode ficar dentro de uma coisa congelada. Se Deus quer te desenvolver numa área, avança dentro dela, né? Vou ficar aqui porque eu gosto. Acaba se tornando uma vaidade. Não é mais o ministério. Se o nome do Senhor vai ser glorificado e se aquilo que você está exercendo não vai denegrir sua imagem, denegrir a sua casa, denegrir sua família, e é para o reino de Deus, meu irmão, avança. E foi o que aconteceu comigo. Muito bom. Então, declinando daquilo que o Thales está falando aqui, em questão de estar vivendo, migrando para um novo tempo, nova fase, eu já quero liberar para você que está na tua casa, para você não se assustar com o novo de Deus. Porque toda vez que Deus prepara a gente para que a gente possa viver o novo, migrar para o novo, na verdade, o novo de Deus sempre assusta. Às vezes a gente acaba achando como é que vai ser, não vai dar certo, será que tem como dar certo nisso? E graças a Deus o Thales entendeu a voz de Deus inteiramente, naquilo que ele tinha como propósito, que ele tinha como missão. E hoje, ainda que não seja por intermédio da pregação, ele continua levando a palavra do Senhor através do corim e abençoando muitas vidas. Então, eu já quero falar para todos que aqui nos acompanhem, Deus ele tem os seus caminhos e Deus ele tem as tuas direções para cumprir a nossa missão.
Não é e isso? tudo vai ser muito difícil enquanto você não se acha, né? Tem muitas pessoas que elas são excelentes no que fazem, no que exercem, só que elas não se acharam. Você tem que ter tua identidade. O cara, quando ele tem a identidade dele, que eu costumo dizer que é o cara que achou sua veia, quando o cara acha a veia da parada, irmão, esquece. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vi tudo meu tomar uma crescente dentro de... E eu insistia muito no campo da pregação, tanto que eu escrevi livro. Você me conhece, você sabe. Eu tenho um livro escrito, eu saí, eu preguei, eu fui em altares grandes, eu ministrei, pessoas me reconhecem até hoje como pregador. Hoje eu ainda prego. Só que eu entendi que Deus ele queria me gritar minha senha por um outro acesso. E eu me permitia isso. Eu vejo pessoas, às vezes, companheiros aí, que têm uma excelente chamada numa área, mas não gostam de exercê-la. Aí está numa outra porque, eu sou encantado por essa área. Você pode até ser encantado por aquela área, mas você tem que se permitir. Se o Senhor ele vai te usar por uma outra vertente, se permita você caminhar, porque você vai ser muito mais próspero naquilo. Aí tem gente que é agarrado naquilo. Não, mas é porque não sei o quê, porque desde sempre. Só que você tem que se permitir, né? A pessoa tem que se permitir. Dentro disso que eu vivo hoje, eu ministro sobre o paralítico do tanque de Betesda, que foi o que eu preguei até lá na tua consagração daquela vez. Que é isso. Todo mundo achou que a vitória vem do tanque, só que Jesus vem pela porta, quebrando todo o paradigma do tanque de Betesda, caminhando pela porta, vindo para ele, falando, você vai andar, mas você não vai cair no tanque, você não vai precisar descer no tanque. Uau. Então é isso que a pessoa tem que entender, que às vezes Deus vai te colocar, de fato, dentro do tanque, do movimento das águas, aquela história toda. Mas tem gente que não, tem gente que vai ter que... vai vir pela porta, não vai nem se molhar na água e Deus vai fazer a mesma coisa. Uau, muito bom. Né? Isso contém um testemunho diferente. Sim. Porque todo mundo dependeu do anjo da água do tanque, né? Mas ele dependeu de Jesus. Sim. E eu quero falar, Thales, para você que está aqui, para quem está em casa também, muito importante que você falou, é que, de repente, naquilo que você está insistindo, está bloqueando o maior de Deus para a tua vida, para o teu ministério. Tem pessoas que estão insistindo naquilo que Deus falou assim, eu estou te convidando para um novo tempo. Eu estou te convidando para uma nova fase. Imagina se você fosse um cara tampado, fechado, e falava, não, é isso aqui que Deus me chamou para exercer. E pronto, acabou. É isso, como pregador, ficava no Rio, mas como cantor, Deus te entregou o Brasil. Tem pessoas que não estão sendo limitadas por culpa de diabo, por culpa de inveja, por culpa de demônios. Tem pessoas que só não viveu coisas maiores ainda porque está com medo do novo que Deus tem para projetar. Não é isso? E para Deus fazer um novo para a tua vida, tu tem que abraçar um novo. Então, se desperta, veja a vida do Thales como uma vida de exemplo, alguém que teve que não abrir mão, mas teve que ceder um ministério para abraçar outro ministério, e dentro desse ministério ele tem visto a mão de Deus. E eu entendi, Vitor, tipo assim, que Deus ele me levou para dentro do estúdio, não só para me promover, mas para promover pessoas. Quantas pessoas, depois que eu fui para o estúdio, a gente criou um formato junto lá, eu e os músicos, quantas pessoas, o que mais eu ouço é pessoas falando assim, poxa, depois que você foi, todo mundo foi, mas a ideia era essa. Porque eu não trabalho com negócio de concorrência. Uhum. Eu não trabalho com isso aqui, por exemplo, esse espaço que a equipe da Unção Sem Limite, a equipe da Igreja do Pastor Renan, vocês, toda a equipe de vocês, que vocês abrem para a gente, é nítido que isso aqui, vocês não estão só visando vocês estão visando o todo. Então, tudo que a gente vai visar o todo, automaticamente é para a glória do reino. Uhum. Porque tudo que o Senhor nos colocar é para o reino, não é para a nossa promoção, né? O Senhor ele vai nos usar como trampolim, a gente tem que se permitir que alguém seja esse trampolim, que a gente seja esse trampolim para alguma pessoa. Às vezes uma indicação, às vezes um dedo apontado, às vezes uma oportunidade que você gera. E quando eu entrei ali para o estúdio, eu comecei a gravar dentro daquele meu formato, eu já perdi a conta de quantos cantores foram ali, de quantas pessoas vão ali gerar seu conteúdo, fazer seu material. E eu louvo a Deus por isso, porque tudo isso que eu fiz ali, que Deus deu início em mim, está sendo para a amplitude do ministério de muita gente, de muitas pessoas. E eu vi que ali Deus me usou como aquele que abriu o caminho e glória a Deus que muita gente está passando por isso, passando pelo mesmo caminho que o Senhor me usou para abrir. É isso. Então você passou pelo processo da metamorfose. Sim. É isso? Do processo de se adaptar no novo tempo, sim, na nova mudança. E a metamorfose dói, é um processo doloroso, é um processo que requer tempo. Isso aí. A largata, ela rasteja ali, depois de um tempo ela se tranca dentro do casulo, para depois romper e voar e se tornar borboleta.
Então, todas as pessoas que querem viver um novo tempo em alguma área da tua vida, ela tem que respeitar o processo da metamorfose. E tem pessoas que, infelizmente, não aguentam esse processo, que é um processo muito doloroso. Sim. Acredito que doeu para você. Uma pessoa que pregava todo dia, agora o cara que se adaptar com um novo tempo. Até as apresentações, né? Quando as pessoas me apresentam, o cantor chegou, o cantor. Isso, pô, é complicado, porque a vida toda era o pregador, hoje é o cantor. Então, tipo assim, e eu fui muito criticado no começo também, né? Muitas pessoas me criticaram. Ah, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que... Só que é aquilo, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, que a crítica... ela só pode ser levada a sério de alguém que construiu alguma coisa. Tem gente que não construiu nada, ele só serve para criticar. Então, essas críticas de pessoas que não constroem, elas não podem te afetar, não podem te abalar. E normalmente as pessoas, né, naquela época ali que me criticaram logo no início, foram pessoas que, infelizmente, não construíram nada. Né? Me criticaram, ele não sabe o que ele quer, antes ele era pregador, agora ele é cantor. Então, tipo assim, mas eram pessoas que, se você fosse olhar, eram pessoas que não tinham uma construção. Eles não eram peritos naquilo que eles estavam falando. Se fosse perito, a gente poderia até se assustar. Né? E, assim, a parte mais complicada que eu tenho até o dia de hoje são os acessos que eu tenho hoje que eu não tinha antes, né? Do reconhecimento de pessoas que eu jamais achei na vida que me reconheceriam, que me chamam pelo nome. A gente... antes era... nosso nome só era ecoado lá no altar se escrevessem na porta. Hoje já não tem mais essa necessidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio, né? Mas eu sempre coloco isso em pauta na minha vida, que quanto mais Deus me eleva, mais eu tenho que ter o âmbito da humildade. Ser mais humilde possível. Falar com pessoas, dialogar com pessoas, chegar na porta de uma igreja, saber cumprimentar um obreiro, saber cumprimentar as irmãs que estão na cantina, falar com todos. Isso aqui não é clichê, isso aqui é real. Você tem que ter essa sensibilidade, você saber falar com todo tipo de gente, não se sentir superior a ninguém. Até porque a gente não é superior a ninguém. Nós, ao olhar de Deus, nós somos todos a mesma coisa, todo mundo igual, todo mundo a mesma coisa. Uns têm um dom que brilha mais, e hoje minha maior dificuldade é essa. Porque depois, tu está quantos anos hoje? Eu, 25. 25. Quando tu chegar nos 30, você vai ver que a gente vai começar a deixar de gostar de dons para começar a gostar mais de caráter. Hoje, o sentimento que mais me dá raiva é quando eu amo o dom de uma pessoa e eu detesto o caráter dela. Uau! Quando você começa a amar muito o dom da pessoa. Caramba, fulano pregando igual não tem. Fulano cantando, fulano profetizando, fulano pastoreando. Mas aí tu vai olhar para o caráter dele. Enquanto isso, tem pessoas que não têm nenhum desse tipo de dom. Mas é de um caráter, meu irmão, que não é brincadeira, não. E a gente vai começar a gostar mais de caráter e menos de dom. Depois dos 30, a gente vai começar a ter essa maturidade de gostar mais de caráter e menos de dom. Aí você vai começar a se envolver com uma porção de gente anônima, de gente que não tem nome. Porque muitos que têm um caráter extraordinário, mas não tem dom. E é bem verdade que caráter encanta Deus, né? O que encanta um homem é dom. É dom. Não é isso? É dom. E eu costumo dizer que a maioria das pessoas que nos cercam não gosta da gente em si, gosta do nosso dom. Nosso dom. O dia que o nosso dom falhar, essas pessoas nos abandonarão e correrão atrás de outras pessoas que têm um dom melhor que o nosso. Sendo que Deus não é assim, né? Deus não olha para você por o resultado que você tem. Deus olha para você por quem você é. Lembra de Jó? Quando ele foi falar de Jó para o diabo, ele vai ser: o diabo, ele é um homem sincero, reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Aí o diabo para Deus: mas também é fácil ele ser disso tudo se ele tem tudo. Aí Deus: não, ele não é porque tem, ele tem porque é. Isso aí. Ele só é um homem rico, abençoado, bem-sucedido e próspero porque ele é íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Então, para Deus, mais vale a gente ser do que ter. E tem pessoas que têm tudo, mas não vale nada. Vale nada. É o que você está falando. Então, nós temos que ficar antenados. Eu sou uma pessoa igual a você. Tem pessoas que o caráter é péssimo, mas o dom é o que coloca brilho na vida dessa pessoa. É excelente. E pelo fato de a gente viver um tempo que o título vale mais do que o caráter, isso aí, as pessoas acompanham pelo caráter. E outra coisa também que é muito importante a gente dizer,
Tem pessoas que é conhecida pelo título, mas não é admirada pelo caráter. Pelo caráter. Quem te admira pelo teu caráter. Isso aí. Então, muita gente fala assim, eu tenho muito seguidor. Eu falo, não, você é muito conhecido. Isso aí. Porque a galera que te segue ali, ele te conhece. Mas nem sempre todo mundo que te segue te admira. Agora, quando você tem um tempo de mesa com a pessoa, um tempo de qualidade da pessoa, quando você vê que o resultado dela, que ela exerce, é muito menor do que o caráter que ele tem, porque, guarda isso você que está em casa, o caráter da pessoa tem que triunfar sobre o resultado dela. O caráter da pessoa tem que triunfar sobre o dom dela. O caráter da pessoa tem que ser maior do que aquilo que ela parece ser. Porque o caráter é tudo, não é isso? E, infelizmente, a gente literalmente tem pessoas que são muito boas nos seus dons, mas deixam falta no caráter. É porque tem escola, né? Tem a escola do pregador, tem a escola do cantor, tem a escola do profeta hoje, só que eu não vi até agora uma escola do caráter, de ensinar as pessoas a terem caráter. Né? Hoje tudo se aprimora, porque tudo que a gente hoje que é visual, o caráter é algo que você exerce no oculto. Os teus dons você exerce dentro dali. Era o maior problema de Paulo, né, com a igreja de Corinto. Porque imagina lidar com uma igreja que todo mundo tem dom. Todo mundo carregava os 9, porque normalmente quem tem dom quer demonstrar o dom que tem. Imagina um culto, dirigir um culto em Corinto. Cheio ia passar mal, irmão. Todo mundo querendo a oportunidade. Porque automaticamente, quando eles têm o dom, eles querem todos falar. Todo mundo quer falar, todo mundo quer expressar o dom que carrega. E realmente eles têm o dom. E por eles terem o dom, né, consigo, imagina Paulo administrar isso. Olhar para quem prega muito hoje e falar, hoje você não prega, hoje você senta porque o irmão aqui também que prega vai pregar. Hoje você não canta, porque o irmão aqui que canta vai cantar. Hoje você não profetiza, porque o que profetiza... Como é que você regra isso? Hoje essa regra tem que ser... Porque o caráter tem que ser acima do dom. E a gente está... Hoje, se a gente não vigiar, a gente vai se permitir ser configurado pelos outros. Os outros vão configurar a gente, porque na prateleira que você está, você tem que falar com o Beltrano, você tem que falar com o Ciclano, você tem que ser amigo de Beltrano. Só que, tipo, fulano, Beltrano, Ciclano, fere a tua primícia, fere aquilo que você aprendeu desde o começo, desde sempre. Então, a gente tem que ter muita vigilância dentro disso, porque a gente não pode se permitir ser configurado por ninguém, a gente tem que carregar consigo a nossa própria configuração, entendendo que aquilo que louva a Deus eu vou continuar exercendo, agora o que não louva eu posso anular, eu posso dar um corte, eu posso sair fora, eu posso ir na contramão, entendeu? E hoje a maior dificuldade é essa, né? Porque hoje a gente está dentro do meio de um povo que fala muito bonito, que prega muito bonito, que canta muito bonitinho, mas é problemático. É um povo problemático, é um povo que se você não vigiar, meu irmão, você tem problema. Você vai ter problema. E muito bom que você está falando, porque a gente se importa mais com os dons espirituais do que do fruto do Espírito. Sim, sim. Paulo vai dizer sobre as duas coisas, os dons do Espírito e fruto do Espírito. Uma coisa que me fere muito é quando eu escuto alguém falar assim, ó, chama fulano porque fulano é crente. Eu não consigo, esse negócio arranha aqui no meu ouvido. Porque todos nós temos que ser crente. Não chama porque fulano é crente. Já ouviu alguém falar isso, né? Pode chamar fulano é crente, mas peraí, todo mundo tem que ser crente. Todo mundo que está dentro exercendo uma função tem que ser crente, pô. Como é que é isso? Não, que Beltrano é crente. Como assim, pô? Então outros não são? Outros não são? É doido, isso é muito doido. A gente vai vendo algumas coisas que a gente não vai cortando ao longo do tempo e isso vai só se criando raiz dentro do nosso meio. E é onde a gente está tendo muito problema hoje. E hoje o que eu tenho falado muito sobre isso, Vitor, é para a gente orar muito a Deus, para a gente sair do modo automático. A gente está no automático. Se a gente não vigiar, hoje o sistema coloca a gente automático. Automático mesmo, automático. A gente vai fazendo tudo no automático. Prega no automático, canta no automático. Só que tem dias, às vezes, que Deus ele invade a gente de uma maneira que a gente sai do automático para entrar no manual de novo. E é isso que a gente tem que entender, né? Hoje, a gente tem que orar muito a Deus para a gente entregar o mais puro possível para a geração que está vindo o evangelho que a gente recebeu. Porque o evangelho que a gente recebeu, a gente não vai conseguir entregar para a geração que está vindo. Do jeito que as coisas estão hoje, vai ser difícil.
Vai ser muito complicado. Muito, 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 muito. Esses avanços, né? Eu não sei falar em números, né? Mas falam que a nossa geração foi a geração que avançou mais de 30, 40 anos, não sei. Os cientistas aí falam a nível de informação. A gente teve muita informação ao mesmo tempo. E eu não sei se essas informações todas que a gente teve foi bom para o evangelho propriamente dito. A gente ainda tem que se permitir ser invadido pela presença de Deus, ser invadido pela graça de Deus, ter a sensibilidade do Espírito de Deus, coisas que hoje a gente não está tendo mais. A gente tem que sair desse modo automático, a gente tem que voltar. Hoje é muito difícil. Antigamente era normal a gente chorar na presença de Deus. Hoje a gente já não chora mais. Domingo eu estava num culto, num congresso de varões, cantando, e o pregador muito bem pregou lá. E no final, até meu amigo, quando ele terminou de pregar, ele pediu para eu cantar. E eu cantei aquele hino: fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Mano, a glória de Deus desceu sobre a minha vida de uma maneira que eu entrei num pranto que eu não conseguia cantar, meu irmão. Eu larguei o microfone. Porque a gente tem que ter esses momentos. A gente tem que voltar a essa essência que hoje está se apagando do nosso meio. Porque hoje é tudo condicionado a tempo, a relógio, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. A gente limita o mover do Espírito. Tem determinados lugares que, se você se permitir ser levado e conduzido pelo Espírito, você se torna escândalo. Para que isso? É porque sempre foi assim. Antigamente as pessoas saíam do templo carregadas. Hoje não tem mais. Não tem mais isso. Os cultos hoje, quando dá a bênção apostólica, eles acabam. Antigamente dava a bênção apostólica e ainda tinha mais meia hora de culto. As pessoas voltarem em si para conseguir retornar para suas casas. E hoje a gente está vivendo esse modo automático. E isso é muito perigoso. Eu quero falar algo que aconteceu comigo essa madrugada. Essa madrugada, 3 horas da manhã, eu não sei se você viu meu status. Não. Eu postei algo que Deus falou comigo dentro de casa. Deus falou assim para mim: você está muito próximo da igreja, mas às vezes distante de mim. É verdade. E aí, ele ministrou isso ao meu coração, Thales. Tem muitos próximos da igreja, mas longe de Deus. Verdade. E nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está dentro do templo exercendo a religião, Sim. mas não exercendo o verdadeiro evangelho. E eu acordei aquelas horas da manhã, eu fui orar a Deus, fui falar com Deus, e ele falou assim: isso que eu queria de você. Porque às vezes a tua agenda está tão alotada de estar aqui, de estar ali, de atender ali, de atender ali, e às vezes você tirou a minha exclusividade. E a gente literalmente tem que lutar para não entrar nesse manual. E Deus começou a falar comigo, Thales, a seguinte coisa: que hoje em dia a gente às vezes só é crente 2 horas de culto. Isso aí. A gente exerce uma carnalidade 22 horas, e quando chega 7 horas da noite, a gente ativa o espiritual. Até 9 horas da noite, quando sai do culto, já desativa o espiritual. Hoje a gente esqueceu de ter uma vida de devoção quando a gente acorda. Sim. A gente às vezes foca mais no título do que na missão. Às vezes a gente foca mais em like, em estar em alguns lugares, do que priorizar a presença dele em nós. E eu comecei a falar com Deus dessa madrugada. Eu falei: Senhor, que eu possa perder tudo. Perder título, perder agenda, perder acessos, perder network, conexões. Mas não deixa eu perder essa sede que eu tenho do Senhor, do teu Espírito, de estar sempre conectado. Então, a gente não pode estar afastado de Deus e próximo da igreja. É bom estar na igreja, é bom estar no culto, é bom cantar para Deus, é bom cultuar a Deus. Mas melhor ainda é estar envolvido com o Espírito Santo. Você que está me ouvindo, que de repente nunca mais fez uma devocional a Deus, você que nunca mais leu um livro, nunca mais leu uma Bíblia, você que nunca mais acordou de madrugada para falar com Deus, Deus está te convidando para um novo tempo, viu? Abre o caminho para Ele nesse quarto, ou melhor, abre a tua agenda e faz Deus estar na tua agenda diária. Porque às vezes a gente só lembra de Deus no meio dos processos, das dores, das lutas, e Deus inteiramente quer ter conexão com a gente. Então, nós precisamos sair do automático e precisamos voltar
pro manual. E eu tava no Espírito Santo agora a última vez e Deus falou para mim, Vitor, eu dentro de um quarto do hotel, da pousada. E eu falei, Senhor, que saudade de você. Saudade de quando eu não tinha ida, volta, quando eu não entrava, quando eu não saía. Saudade quando a minha agenda não era cheia. E eu falava assim, Senhor, tô aqui. Fala comigo, me usa, me leva. Sendo que às vezes, de tanto ter tanta agenda, de tanto ter muita correria, às vezes eu esqueço muito dele. Então, que a gente não venha perder essa saudade. Que a gente não venha perder essa essência, isso, porque é isso que nos conecta a cada dia a ser pessoas maiores. É o âmbito da intimidade. A gente precisa voltar a ser íntimo dele, íntimo da presença dele, né? Hoje a gente está vivendo um tempo muito religioso, onde as pessoas elas não servem mais a Deus, elas servem a nomenclatura da onde ela congrega, né? Minha igreja tem festa, minha igreja tem festividade, aí vai lá, bota a camisa, mas, na verdade, o que ele está querendo da gente é aqueles ambientes do secreto, e que eles permaneçam dentro do secreto, aqueles ambientes de intimidade. A gente precisa ser espiritual. Sim. A gente precisa voltar, retornar a ser espiritual. A gente tem que glorificar a Deus quando alguém passa um processo e ele liga para a gente e fala, eu queria que você orasse. É porque alguém ainda reconhece a nossa oração. Porque alguém ainda chega para a gente e fala assim, ó, eu preciso que você ore, porque eu reconheço o que você carrega. Deus, aleluia. É isso que a gente tem que entender. Voltar para dentro desse ambiente da intimidade, aquela intimidade que a gente não posta, porque intimidade postada é pornografia. É intimidade, ter íntimo com ele. Ter a intimidade com ele, intimidade com o Espírito Santo de Deus, coisas que as pessoas hoje não querem ter mais. É ser íntimo da presença dele. Vitor, pode perceber, os camaradinhos aí que não canta, não é bom, mas está voando muito. É porque tem uma intimidade, meu irmão. Eu posso falar para você, tem muitos melhores do que eu. O que nos leva não é o afinamento, não, é a intimidade com o Espírito Santo de Deus. E eu não preciso postar orando, eu não preciso ficar filmando em cima de monte, não preciso de nada disso. Porque a minha intimidade com ele é minha e dele. Tem lugares que eu vou, que eu faço aquela oração que todos nós fazemos antes de pegar o microfone. Senhor, entra comigo. E quando a gente vê que ele fala assim, não, pode ir que eu vou contigo. E ele vai mesmo. Então, a gente precisa retornar a isso. Eu sou muito levado pela aquela graça que alguém carrega. Pela graça. Eu não sou levado pelo tom que alguém sobe ou pelo tom que alguém desce, mas pela graça que carrega. Eu fui em Brasília, agora semana retrasada, eu fui numa igreja que o povo falava Deus, mas quando, meu irmão, o povo diferente, o povo doido, o povo diferente que tem um negócio com Deus. E é isso que a gente tem que voltar. A gente não fala mais em línguas dentro do nosso ambiente do secreto. A gente só quer demonstrações, demonstrar, ganhar a galera. Eu não preciso ganhar a galera quando eu tenho Deus, quando eu carrego a graça, quando eu tenho a presença dele comigo. Quando a presença dele está comigo, meu irmão, não tem jeito. Eu me lembro, Vitor, quando Deus ele me conduziu para ir visitar meu pai pela última vez que eu fui ver meu pai. Meu pai dentro de um leito. E eu estava no trabalho na época e Deus falou assim, ó, sai do teu trabalho, vai lá no hospital onde teu pai está internado, porque vai ser a última vez que você vai ver ele. E eu cheguei no leito que meu pai estava e eu falei, pai, você quer aceitar Jesus? Meu pai não era crente. E meu pai falou assim, eu já aceitei. Eu falei, não, mas vamos aceitar de novo. Eu já sabia o que Deus ia fazer. Ali foi muito terrível. Eu já sabia o que Deus ia fazer. E meu pai, eu fiz ali, falei com ele, e repete, pai, eu aceito como meu único, suficiente Salvador e tal. E eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, que eu saí da porta, que eu estava saindo da porta da UTI, Deus falou assim comigo, olha para trás, porque é a última vez que você vai ver o seu pai com vida, eu vou conduzir ele, eu vou levar ele hoje. E quando eu olhei para trás, que eu virei, depois eu olhei para frente, eu saí daquela UTI, naquela mesma noite vi a notícia que meu pai tinha sido recolhido. Então, são essas intimidades que Deus está querendo da gente, mas a gente está muito assoberbado, a gente está cheio de ansiedade, cheio de depressão, o povo está depressivo pelo excesso de passado, cheio de ansiedade por excesso de futuro e está deixando de viver o agora. O agora, o momento, esse momento agora. O que ele quer da gente nesse momento agora? É isso que a gente tem que se perguntar para ele. Há um mês atrás eu fui pregar numa igreja
lá no interior de Minas Gerais. Ouvi isso, lá no interior de Minas Gerais. Max até estava comigo, Max. E nós pegamos o carro e a igreja, não era uma igreja, era dentro de um vilarejo, uma roça que descia uma barricada muito grande, muito grande, muito grande. E eu falei, Senhor, que lugar é esse? Fui com um terno novo, ouve isso, Thales, fui com um terno novo, fui com uma blusa nova, com um sapato novo. E nós descemos aquela serra ali, chegamos lá embaixo, parecia que não ia ter ninguém. E estava lotado, cheio de gente. E eu cheguei ali e eu comecei a olhar pela aparência do lugar. E eu falei, Senhor, que culto é esse? Que pessoas são essas? Sabe, pessoas humildes, pessoas que não tinham uma boa fala, mas pessoas com todo respeito, com uma ignorância no falar. Eu sentei ali e comecei a observar aquele culto. Não tinha ar-condicionado, o banco não era acolchoado, a poltrona do altar não eram as melhores poltronas, as pessoas não estavam bem vestidas com roupa que a gente é acostumado a ver, sabe? Não tinha aquele luxo, não tinha aquele glamour. E eu comecei a falar assim, o que eu vim fazer aqui? Comecei a falar, porque há um contraste muito grande entre cidade e interior. E eu fechei meus olhos e falei assim, Vitor, se liga em mim. E quando eu me liguei, o Espírito Santo desceu naquele lugar e ele disse, não tem luxo, não tem ar-condicionado, a cadeira não é acolchoada, o altar não é luxuoso, mas eu tô aqui. Oh, e a brisa do Espírito Santo começou a me envolver naquele lugar e as pessoas começaram a ser tomadas. E Deus falou no meu espírito, não queira estar aonde todos estão, queira estar aonde eu estou. E aquilo ali me chamou muita atenção porque eu senti inteiramente o Espírito Santo de Deus. Deus não procura os melhores altares para estar. Não. Deus não procura onde tem luxo, onde tem ar-condicionado, onde tem pessoas letradas, onde tem pessoas luxuosas. Não que não tenha que ter, mas Deus quer estar onde há intimidade, fidelidade e veracidade com Ele. E eu saí daquele culto maravilhado, sacudido pela presença do Senhor, porque não tinha nada, mas tinha o principal, o Espírito Santo de Deus. Então, priorize o Espírito Santo. Priorize ele na tua vida, priorize ele no teu ministério, porque eu vos falo, tem pessoas que pregam muito mais do que eu. Eles podem até medir quem tem teologia ou não. Sim. Eles podem até medir quem canta muito ou não. Eles podem até medir quem sabe muito ou não. Mas quando chega alguém cheio do Espírito Santo, é inevitável você não entender. É verdade. É inevitável você não sentir. Pô, ele não fala muito bem, ele não é muito vestido, mas ele carrega uma graça, ele carrega algo diferente. E é isso que... Ele é dotado de técnica. Sabe? Porque quando Deus... Quem carrega o negócio com Deus, meu irmão, ele não se utiliza de técnica, ele sabe quem está levando ele sabe quem está conduzindo. Eu recebi uma ligação agora, semana passada, retrasada, mês passado, melhor dizendo, de uma irmã que entrou em contato comigo e falou assim, você vai cantar no Congresso dos Jovens, aqui da igreja. Eu falei, eu vou cantar? Ela falou, vai, o Senhor deu o teu nome para 7 irmãs daqui. Deus falou com a gente que você não tem data, você não tem agenda nessa data. E a data tal. E era um sábado, e normalmente meus sábados já estão sempre cheios. O dia estava lá, Vitor, limpinho, sem ninguém. Eu falei, é de Deus. A gente não tem mais isso hoje. Esse negócio, eu não sei se você chegou a pegar essa época, mas a época que Deus falava assim, ó, vamos orar para ver quem Deus vai revelar para ser os pregadores da festividade, seus cantores do congresso, seus cantores do culto de consagração, ver quem Deus está falando. Hoje a gente não está mais dotado do que Deus está querendo conduzir. Hoje por isso o título dom que está falando, não é isso? Não, chama isso aqui porque isso aqui vai lotar a igreja. Chama isso aqui porque isso aqui vira tudo, isso aqui prega muito, isso aqui está hypado. Não é mais o Espírito Santo que governa hoje o cronograma da igreja, a agenda da igreja. Não é isso? Vamos chamar porque Deus está falando para chamar. Deus que está mandando chamar. Não é a gente que está escolhendo. A gente tem que ser a escolha de Deus e não a escolha dos homens. Porque quando o homem te escolhe, você não tem garantia nenhuma. Agora, quando é Deus que te escolheu, esqueça. É o Samuel e o Saul, entendeu? Ali naquela briga do Saul queimando o sacrifício, o Samuel chegando e olhando para ele e falando assim, rapaz, por que você está queimando o sacrifício? E ele falando, porque o senhor demorou. Samuel dizendo, rapaz, você não entendeu não? Sacerdote aqui sou eu. Quem te colocou aí fui eu, mas quem me colocou aqui foi Deus. Olha o camarada discutindo com o rei.
Ei, você é rei porque eu te coloquei aí como rei. Aqui quem me colocou foi Deus. E quando você é colocado por Deus, você não abaixa a guarda para ninguém. Porque foi Deus que te colocou. Você não precisa dever favores, você não precisa ficar se mesclando. Não. Você carrega a tua verdade e acabou. A tua verdade é absoluta, porque você sabe quem te colocou, você sabe quem te pôs ali. Quando você está na garantia de Deus, meu irmão, esquece. Avança. Vai sem medo, porque você sabe quem te pôs. Quando você sobe, você não negociou a tua subida. Quando você sobe por escolha de Deus, é quando Jesus olha para os 3 discípulos e fala, vocês vão subir o monte da transfiguração, os 9 vai ficar aqui. Porque tem gente que foi chamado para subir e acabou. Imagina os 9 ali embaixo, ali olhando no pé do monte e falando, vamos dar um jeito de subir. Dá para negociar a subida? Dá, pô. Dá. Mas corre o risco de chegar lá em cima e Jesus apontar e falar, eu não falei para vocês subir, pode descer. Pode negociar a tua subida. Pode negociar o teu avanço. Tem gente que Deus chamou para subir, tem gente que Deus não chamou. Aí a gente volta lá naquilo que a gente estava conversando no começo, concernente ao caráter. Por que Deus ele chama Davi de segundo seu coração? Porque o caráter de Davi é bom. Tenha um caráter bom que Deus não vai ter medo de te dar coisas. Uau, repete. Tenha o teu caráter bom que Deus não vai ter medo de te dar coisas. Porque ele sabe que pode te enriquecer, ele pode te dar carro bom, casa boa, você vai ser o mesmo. A gente tem que ser aquele Daniel que o rei falou assim, e aí, você é o mesmo? É a mesma coisa? Acabou. É isso aí. Será que Deus ele vai colocar a gente em acesso de altares grandes para mudar? Ele quer a gente do jeito que a gente é. Pregando na igrejinha pequenininha, quando a gente subir lá para o altar grande, é a mesma mensagem. Thales, hoje o que você canta é o que eu canto há mais de 10 anos atrás. É a mesma coisa, não muda. Porque se mudar, ele vai parar de te dar. Verdade. Aí a gente às vezes muda. Deus ele nos coloca em lugares, às vezes que a gente se congela. Não, aqui é muito arrumadinho. Eu não posso falar em mistério. Claro que eu posso. Deus me colocou aqui para isso. Deus me colocou aqui para eu transmitir o que quando eu estava lá no secreto eu era. Agora as pessoas elas vêm, não adianta, pessoa que muda o comportamento pela subida que teve, Deus vai congelar, Deus vai cortar, Deus vai anular. Se você for o mesmo, esquece, meu irmão, Deus vai te honrar. Ele não vai ter problema de te dar coisas, ele não vai ter problema de encher o teu vaso de azeite. É a viúva lá do 2 Reis, capítulo 4, com a casa lotada de azeite, a maior empresária daquela localidade, olhando para o filho e falando, fica aqui em casa, mamãe vai lá no profeta falar que aconteceu. Mas mãe, já aconteceu. A senhora ainda vai no profeta? Vou. Por que tu vai? Porque quando não tinha nada eu ia. E agora que eu tenho, vou continuar indo. Caráter é o mesmo. Porque essa condição, essa mudança do não ter para ter, não pode alterar o caráter que já está estabelecido. Caráter pronto, né? Acabou. Na verdade, tem pessoas que falam assim, fulano mudou de caráter. Não, o caráter não muda. A pessoa sempre foi aquilo ali. Ela só precisava de alguma coisa para expor para fora o que ela sempre carregou há muito tempo. O mentiroso sempre vai ser mentiroso, a não ser se ele queira mudar. O falso sempre vai ser o falso, com muita gente ou com pouca gente, a não ser que ele queira mudar. Cara, muitas pessoas dizem, fulano mudou porque fulano Deus honrou, porque Deus olhou. Não. Ô, Thales, eu posso estar errado nessa concepção, mas tem pessoas que sempre foi aquilo ali. Tem pessoas que eu vou falar hoje, tem pessoas que andavam comigo, falavam comigo, hoje não falam mais, só porque Deus começou a fazer algumas coisas na minha vida. Na verdade, às vezes a bênção de Deus em mim incomodou e causou inimizade em muitas pessoas. Que eu falava assim, cara, mas por que fulano mudou? Deus não, fulano nunca mudou. Eu só estou deixando você ver aquilo que fulano sempre era, sempre foi. Não é assim? Isso aí. E isso é bem verdade, como tu disse. Se você tiver um bom caráter, Deus não vai ter medo de te dar nada, coisas, acesso. Vai te dar tudo. Não é isso? Te dá tudo. O carro que você quiser, você vai ter. A casa que você quiser, você vai ter. Você é o mesmo. Você não vai querer pisar em ninguém. Eu falei isso a vida toda. Deus não levanta ninguém aqui para ser um demônio na vida de alguém ali. Deus não vai me levantar aqui para ser um inferno, gerar um inferno na vida de alguém ali na frente. O que Deus está fazendo na minha vida aqui é para que eu contribua de alguma forma na vida de alguém ali na frente. E acabou. Tem um rapaz, um tempo atrás aí, que Deus estava dando uma projeção para ele até antes de mim, e subindo legal.
E o que aconteceu foi o seguinte, ele, dentro dessa subida dele, eu fui 2 vezes para ouvir ele cantar, ele passou por mim, nem a paz do Senhor. Eu falei, ué, será que eu fiz alguma coisa contra ele? Até eu entrei em dúvida. Eu falei, ué, gente, o que é isso? E quando eu vi aquele comportamento que ele estava adotando, todo mundo já estava comentando a mesma coisa, e daqui a pouco eu vi ele congelado. Por que Deus congelou? Porque ele viu que não estava pronto para receber. Não estava pronto para ter. A gente tem que entender isso. A gente não pode... não. A gente tem que ser a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma pessoa. Já desse eu fui visitar uma igreja que me dava oportunidade quando eu não era nada. E eu fui sem foto no cartaz, nem avisei que eu ia. Quando eu cheguei lá, a pastora olhou assim, e ela começou a chorar e falou comigo assim, eu não acredito que você veio aqui. Eu falei, não acredito por causa de quê? Se eu sempre vim aqui. Aqui me chamava quando não era nada. Colocava campanha aqui na minha mão quando não tinha nada. Ela me deu oportunidade, foi o que eu falei no microfone. Eu falei, eu tenho que honrar os lugares que me honraram quando eu não era nada. Honrar a mesma coisa, adorar a Deus do mesmo jeito. Então, é isso que a gente tem que entender. Tem lugares que vai dar. Esse, por um acaso, é um lugar que dava para eu retornar. Agora tem lugar que não vai dar para você voltar. Literalmente. Não dá. Não dá. Tem lugar que não vai dar para você voltar. Eles não vão suportar saber o que Deus está fazendo. Eles não vão suportar saber o que Deus está fazendo. É o capítulo 12 do livro de Juízes. É o capítulo 12, quando o povo de Amon vence, o povo de Gileade vence o povo amonita, e o povo de Efraim não suporta saber que o povo de Gileade está em culto de ação de graça. Porque tem gente que não vai suportar saber que a tua casa está em ação de graça. Tem gente que não vai suportar saber que te chamaram, que teu nome está. Que a tua foto foi, que você avançou, que você entrou na brecha, que Deus te honrou, que o nome do Senhor está sendo glorificado na tua vida. Tem gente que não vai suportar saber nada disso. Tem gente que odeia saber que Deus honrou a gente. Tem gente que odeia saber que Deus está fazendo na nossa vida. Mas o que me traz paz é saber que a aprovação da terra não altera o que Deus já decretou sobre a nossa vida, já está determinado, o martelo já foi batido. Eles vão ter que arrumar a terapia deles, entendeu? Porque Deus vai continuar fazendo na nossa vida, porque a gente está na brecha para as coisas acontecer. A gente está na brecha para que Deus honre. A gente não está tendo uma vida dupla. A gente está dentro de uma vida limpa. A nossa caminhada é limpa. E quando você tem uma caminhada limpa, não tenha medo. Avança, vai, deixa o vento te levar, que Deus vai te levando. E Deus leva. Para mim concluir uma fala, há um tempo atrás eu sempre me culpava por Deus estar fazendo algumas coisas na minha vida e ministério, e eu me sentia mal por algumas pessoas me evitar, me excluir, deixar de falar, e eu ficava mal. Eu ficava mal até mesmo a ponto de pedir para Deus parar de fazer na minha vida o que Ele fazia, porque isso me deixava desconfortante, ver pessoas que falar por obrigação, porque eu sei quando alguém fala comigo por obrigação, que o coração está me reprovando, eu sei isso. E eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo? Pessoas que eram para celebrar, não celebram. Pessoas que eram para ficar felizes, estão tristes. Pessoas que eram meu fechamento, era meu parceiro, parece que não está mais. Eu não fiz nada, só por estar vivendo o que o Senhor me prometeu. E Deus falou assim para mim, Vitor, qual foi o dia que essa galera precisou de você, que você não atendeu? Eu nunca. Aí, nessa mesma semana, um amigo meu me ligou e ele começou a falar algumas coisas, dizendo que eu tinha abandonado ele, que eu tinha sumido, que eu estava na luta. Eu perguntei para ele, você tem meu número, você me manda mensagem? Ele disse, não. Falei, você sabe onde eu moro, você vem me visitar? Ele, não. Falei, você procurou saber como é que eu estou? Ele, não. Falei, pois bem, então é 50% meu, e 50% teu. Sim. Da mesma forma que você está dizendo que eu te abandonei, eu também me senti abandonado. Agora, outra pergunta. Qual foi o dia que você me ligou e eu não te atendi? Isso aí. Ele, nunca. Falei, qual o dia que você me solicitou e eu não estava lá para te servir? Ele, nunca. Falei, qual foi o dia que você pediu para me servir? A tua igreja não me servir? Ele, nunca. Falei, então, eu estou provando para você que toda vez que você me solicitou, eu sempre estive aqui. Mas agora você quer colocar no meu caráter, na minha conta do meu caráter, coisas que você sabe que eu nunca fui. Que eu sempre te servi, sempre te ajudei, sempre estive ali. Sendo que hoje a minha correria é muito grande. E tem coisas, tem papo, tem mesas,
Tem lugares que, infelizmente, a minha vida não se conecta mais a estar. Não vai dar mais. E eu comecei a ficar confortável. Deus falou para mim assim, ó, não deixa de crescer pelo que as pessoas tentam te rotular. Sim. Porque essas mesmas pessoas que tentam te rotular, na veracidade, elas sabem quem vocês são. Não é isso? E Paulo disse, para me concluir aqui, Paulo disse, eu fui abandonado. Paulo vai dizer, me causaram muito dano, eles me causaram dano. Uns amou o tempo presente e me largou. Só quem ficou foi poucos. Lucas, que ficou comigo, e agora eu estou chamando Timóteo e Marcos para também me ajudar. Então, o que Paulo quer dizer? Que no nosso ministério, a gente vai ter pessoas que vão nos causar dano, pessoas que vão nos abandonar. Sim. E pessoas que vão abrir mão da gente só pela missão que o Senhor nos confiou. E a gente tem que ser fiel e íntegro e encaminhar em cima daquilo que Deus tem falado com a gente. O que mais eu ouvi, para a gente concluir aqui e encerrar, depois de conversar com algumas pessoas, alguns amigos que hoje estão dentro do cenário aí em evidência, todos eles falam a mesma coisa. Certos núcleos têm resistência. Fulano tem resistência, lugar tem resistência, esse ambiente tem resistência. Aí eu percebi, depois disso, e ninguém fala sobre isso, né, que todo mundo sente certas resistências. Só que acima da resistência tem a nossa chamada. E a nossa chamada, em certos ambientes, até os que têm resistência, será inevitável. A nossa chamada é inevitável. A única pessoa que tem poder de destruir o que Deus está fazendo na nossa vida somos nós mesmos. Ninguém tem poder. E todo lugar que tem resistência, ele não vai ter resistência a vida toda. Todo lugar que tem resistência não vai ter resistência a vida toda. Quem segurou a porta não vai segurar a vida toda. Vai chegar uma hora que ele vai cansar. E você estiver na posição, você vai estar do outro lado para a porta ser aberta. Outro dia eu volto aqui para a gente falar sobre Rod, né? Mas a Rod ela é perigosíssima. O versículo diz assim, lá do livro de Atos, capítulo 14, capítulo 12, capítulo 14? 12. Do capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim, ó, e Rod de alegria, conhecendo a voz de Pedro, Rod de alegria não abriu a porta. Ela não abre. Ela sabe que é Pedro, sabe quem Pedro é, sabe o que Pedro exerce, sabe o livramento que Deus está dando para Pedro, e de alegria ela não abre. Ela volta para o povo, mas Pedro fica do lado de fora, porque tem gente que tem alegria em saber, eu não abri porta para ele. E a Rod anda com quem ora, a Rod tem cara de crente, caminha como crente, vive no grupinho da oração. A Rod é perigosa, ela te engana. Só que ela fecha a porta para muita gente. Ela tranca a porta, de alegria ela não abre. Isso é terrível. De alegria ela não abre, porque tem gente que tem prazer em saber. Ele não entra aqui enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu for, ele não entra, ele não vai. Qualquer um entra, menos ele. Só que esse não tem vida longa, esse tem prazo de validade. Agora, a promessa... Esquece. A chamada... Esquece. A nossa chamada é inevitável. Bota isso sempre na mente. A nossa chamada, ela é inevitável. Só depende da gente, da nossa posição e da nossa jurisconduta com Deus. Passou esses 3 clivos, acabou, meu irmão. Nossa chamada é inevitável. Uau! Pode fazer a resistência que for, a gente é inevitável. Muito bom. Thales, faz um resumão aí para a galera que tá vindo aí, para a galera que te acompanha. Eu quero que você fale para a câmera aí, faz um resumo do nosso bate-papo para a gente encerrar, porque a gente está na correria e eu já quero marcar a segunda parte com você. Mas já faz uma intro aí. O que você tem para falar? Uma mensagem motivacional, uma mensagem de força, de ânimo para a galera que está vindo aí nessa caminhada. Não perca a fé, caminhe, se permita ser utilizado por Deus. Deus quer se utilizar de você, da sua forma de fala, da sua forma de canto, da sua forma de oração. Se permita ser um instrumento. Olhe para as irmãs do ciclo de oração, agora direto para as jovens. Olhe para as irmãs do ciclo de oração e se veja naquela mesa sentado. Se veja, você jovem, que está com o teu cabelo grande, está com o cabelinho na régua, se veja de terno e gravata. Se veja na condição do seu pastor da sua igreja. Porque um dia você vai assumir. Esse cara que dirige a sua igreja, ele não vai dirigir a vida toda, ele vai terminar. A fé dele vai acabar, aquilo ali combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todo mundo vai passar,
E vocês que estão vindo agora, venha com força, venha com ânimo, seja melhor do que a gente, não seja como a gente, não. Eu quero ser igual a você, não. Seja melhor do que a gente, bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor. Um homem casado com uma mulher só, que tem uma vida limpa, íntegra, e dentro de tudo isso, né, viva, de fato, uma vida verdadeira. Não tenha várias faces, tenha uma face só, para que Deus possa te honrar e para que ninguém... eu me vejo muito... É muito complicado falar isso, mas eu me vejo muito deitado, o Vitor, naquela mesa do IML. Eu imagino sempre aquela conversa dos caras que estão preparando o seu corpo. Eu me vejo ali, em cima daquela mesa, e os caras olhando e falando assim, ó, esse aqui deixou uma vida limpa, íntegra. Eu imagino essa conversa. É por isso que eu não tenho meu corpo marcado. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Nem a que a roupa esconde. Porque eu me vejo ali em cima. Ué, ele não era cantor, evangélico, pregador? Todo marcado? Meu Deus. Eu me vejo ali, por Deus, por essa luz que eu não chego em casa se eu estiver mentindo. Eu me vejo ali. E eu imagino essa conversa. Eu imagino essa conversa. Eu imagino os pastores, depois que eu já não estiver mais aqui, olhando para o meu filho e botando o dedo na cara do meu filho e falando assim, ó, o teu pai era limpo. O teu pai tinha a mão limpa. Teu pai tinha uma vida íntegra. Enfim. O templo que Davi construiria ia ser 1000 vezes melhor do que o do Salomão. Pode ter certeza disso. Só que a mão suja dele... É isso que essa galera não está entendendo. É que tem gente que até vai fazer 1000 vezes melhor, mas a mão suja dele anulou. É por isso que vai viver só aquilo ali. Davi, tu vai fazer muita coisa. Meu templo, não. Qualquer um outro faz. E quem está colocando esse limite é Deus. Isso é muito doido. Mas que Deus abençoe tua vida, tá? Tua casa e tua família. Galera, esse foi o episódio número 24. E eu quero falar para vocês que nos acompanham, que não é inscrito no nosso canal, a se inscreverem no nosso canal, a deixar teu like, deixar teu comentário. E vocês que querem a parte 2 com Thales Lima, comente muito. Parte 2 com Thales Lima aqui no comentário. E eu tenho a certeza que brevemente nós vamos partir para a segunda parte. Eu quero te agradecer, meu amigo, tá? E eu vou deixar por você dar a intro aí sobre o lançamento que saiu. O lançamento saiu hoje, Escada de Betel, tá? Pela Celebrai Music. Foi o meu primeiro lançamento pela Celebrai. Saiu agora, meio-dia, tá? De hoje. Não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo aqui, mas vai lá no YouTube da Celebrai Music, tá? Você corre lá para você ver esse lançamento, tá bom? Escada de Betel, o trabalho ficou lindo. Eu quero agradecer aqui a Celebrai Music. Quero agradecer ao pastor Joel, que foi um canal de Deus para minha vida. Louvar a Deus pela tua vida e por todo o projeto Celebrai. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer também minha esposa, missionária Renata, ao meu filho, que é a paixão da minha vida, Benjamin, tá? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado por essa oportunidade. Galera, Deus abençoe e até o próximo episódio. Um abraço, um beijo no teu coração. Tamo junto.